Hello people! Olha eu aqui novamente em como responder bem uma questão dissertativa de vestibular segunda fase. Essa é a aula 2 de 2. A gente teve a 1 de 2 antes, que começava com essa mesma imagem, só que a gente fez uma revisão, fiz uma explicação das técnicas de leitura para vocês. Agora eu vou falar sobre como funcionam as questões dissertativas de vestibular segunda fase. Olha lá, ela é de pura leitura e tradução. Eles querem saber se você tem uma habilidade interpretativa em relação à língua. Ou seja, ele quer saber se você entendeu. Ou seja, novamente, tem que responder em português obrigatoriamente. Aparece lá no enunciado, responde em português. Não importa o quão fluente na língua você é, o quão você escreve bem inglês. Se você escrever a sua resposta dissertativa em inglês, não será corrigida, será anulada, porque no enunciado fica bem claro. E sempre que a gente falar em coisas bem claras, sempre até o ano anterior, porque nesse ano em questão, quando for acontecer a prova, tudo pode acontecer, tá? Mas é em português. Os avaliadores querem saber se o candidato leu o texto e entendeu e é capaz de fazer a tradução. Alguns poucos vestibulares perguntam opinião, mas aí fica fácil. Lembra de uma redação convencional? É claro que ela não vai ser na estrutura de uma redação, de uma dissertação, mas eu não posso ferir ninguém, eu não posso ter discurso de ódio, tá? Quando eu falo numa redação convencional, eu digo nas coisas que eu não posso fazer. Eu não posso ter um discurso de ódio, eu não posso ser preconceituoso, tá bom? E às vezes, até quando eu não concordar muito, às vezes é melhor ficar mais neutro, já que a opinião ele não vai te conhecer, não vai saber ao certo. As respostas dissertativas devem obrigatoriamente serem respondidas em português. Foi o que eu falei, não importa o seu nível de fluência, a resposta é em português até o ano passado. Não sei como será esse ano, mas a tradição diz que continua do mesmo jeito. Além, o que o ensino regular de inglês fala é que o aluno tem que ser capaz de ler e entender o que leu. Então é muito difícil mudar, porque lá não fala que o aluno tem que ser capaz de escrever muito bem inglês, que não é o que é trabalhado nas escolas e nós sabemos. O uso de aspas é recomendado quando trouxer palavras inglesas para a resposta. Então, vamos supor que faz uma brincadeira aí entre duas palavras que têm o mesmo significado, como, por exemplo, a palavra book. A palavra book, ela pode ser livro, mas ela também, que é um substantivo, mas ela também pode ser o verbo reservar, to book. Então, eu quero trazer, a ironia encontra-se devido à palavra book, entre aspas, e aí você continua fazendo a sua resposta dissertativa. Tudo bem? Porque dentro da resposta em português, você trouxe uma palavra em inglês, uma palavra numa língua estrangeira. Então, o uso de aspas é bem recomendado. Ótimo! Quando você estiver fazendo a prova ou exercício, analise todos os enunciados antes de começar. Geralmente, essas questões de inglês de segunda fase têm a e a B. Então, antes de responder a A, lê o enunciado da B também. Vocês viram que nas técnicas de leitura, eu falei que geralmente a gente lê o texto, o material, lê o enunciado e depois as alternativas. Aqui é uma questão dissertativa, então é bem, como geralmente os enunciados são curtos e tá um em cima do outro, lê a A, lê a B, tá? Como não tem conteúdo específico para estudar, às vezes os alunos não dão importância para a matéria inglês, né? Mas o peso de cada matéria está relacionado ao curso escolhido, então toma cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, a FUVEST, ela cai de 2 a 4 disciplinas, de acordo com a área, que o candidato se inscreveu, ou seja, a graduação que ele quer cursar. Então, às vezes tem um peso grande quando você soma a primeira e segunda fase. Inglês é importante. E cada uma questão a mais que você acertar, você está passando na frente de muita gente na classificação. Geralmente, a resposta vai ser uma tradução literal. Às vezes, você terá que juntar 2 trechos de parágrafos diferentes para chegar à sua resposta. Então, aí entra a interpretação de texto e compreender o que aquele material está falando. Geralmente, as respostas são curtas e objetivas, não tem muito lero-lero, mas nem por isso você vai escrever sua resposta de qualquer jeito. Eu costumo falar, você vai jogar sua resposta lá. Qual é a cor do céu? Azul.
Não, retoma o enunciado, a cor do céu é azul, né? Isso é um exemplozinho bobo. Quem já foi meu aluno ou é meu aluno sabe que eu uso muito qual é a cor do céu. Mas é importante, eu não posso jogar a minha resposta. Eu tenho que ter uma elaboração, uma retomada de enunciado para mostrar, ó, eu entendi o que tá escrito em inglês e eu também sei escrever bem em português. Eles brincam muito com vocabulário, que nem ruler, que pode ser regra, ou pode ser governar, governador, tá? De quem governa, tá bom? Book, que nem eu falei. E a FUVEST é campeã de questionar o humor do texto. Geralmente a gente não acha graça não, mas a gente quer, você tá querendo estudar na USP, né? Então você vai lá, você vai rir e vai falar qual é o humor, tá certo? Cuidado, pois aqui regras de coerência e coesão devem ser seguidas. Foi o lance que eu falei. Não é porque a resposta é curta e objetiva que eu não vou escrever um bom texto. E um bom texto em português tem que ter coerência e tem que ter coesão, certo? Trouxe um exemplo aqui pra gente brincar. Então eu peguei essa HQ na internet. Primeira coisa, linguagem não verbal e linguagem verbal. Na linguagem não verbal, são os desenhos. Então, ó, eu tenho Trump, ele tem uma placa. Eu tenho a Estátua da Liberdade. Olha a cara de assustada da cara da Estátua da Liberdade. E na plaquinha de Trump diz Go home, vá para casa. E o enunciado é: analise a HQ do slide e responda em português. Qual o humor presente no texto? E aí, qual é o humor presente no texto? Que tal vocês me responderem nos comentários? Entre em contato comigo, manda nos comentários, seja aqui no canal do YouTube, seja no Face, seja no Instagram, pra gente poder conversar. Além disso, se você gostou, inscreve no canal, curte a nossa página, indica pros amigos. Nas descrições eu tenho o endereço do Face e do YouTube para o Além do Verbo To Be. Responde pra mim, vamos além do verbo to be, mostra tradução simples, mas aqui para você entender o humor, você tem que mostrar que você é um candidato, que você é um aluno, que além de estudar as matérias, você está antenado, você vê notícias, ok? Bye, bye. Não esquece de responder para mim, não. Bye, bye.